Muito bom dia, querido aluno, muito bom dia, meu querido aluna. Sejam todos bem-vindos a essa aula de Sociologia. Alunos da segunda série, sejam de fato muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Estão bem mesmo? Estão em paz? Estão tranquilos? Tudo ótimo? Que bom, espero que vocês de fato estejam muito bem, tá? Muito bem para essa aula. Espero que vocês estejam bem no sentido de que estejam também se cuidando, se cuidando. Você sabe que o momento que a gente vive é um momento atípico, a gente precisa se cuidar muito, cuidar da nossa família, das pessoas que a gente ama, ok? Então, é um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento de estudo de sociologia, tá? E, como eu sempre falo, motivação, empenho e, sobretudo, fé em Deus, que Ele é a nossa força maior, Ele é que nos dá coragem, que nos dá saúde, que nos dá motivação, que nos dá alegria para continuar fazendo bem os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas tarefas do dia a dia. Então a gente precisa, sobretudo, dessa força divina e a gente consegue essa força divina acreditando em Deus, fazendo as nossas orações, tendo fé mesmo de que tudo vai melhorar, que tudo vai voltar ao normal, com a graça de Deus. Então, querido aluna, eu espero que você esteja motivado para essa aula, assista essa aula até o final. E hoje tem uma novidade, Qual é, professor, essa novidade? Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. Veja como o Enem já está aí, você já está no segundo ano, muitos alunos já podem fazer, então é importante a gente se preparar. O ensino médio também prepara o aluno para fazer essa prova do Enem, que é uma prova muito importante, onde os alunos realmente focam nos estudos, se empenham e o professor aqui está para ajudar, para consolidar vocês, de fato, a conseguir bons resultados, boas notas no Enem. Então, é um prazer realmente poder ajudar muito vocês nesse item. E vocês sabem que fazer uma prova não é só a gente chegar lá, ler as questões e resolver. Também é isso, porém a gente precisa se preparar com boas estratégias, como resolver uma questão. Você sabe que tem questão do Enem que vem um texto muito grande. Só aí o aluno já perde bastante tempo. Professor, e aí? A gente tem que ler o texto, né? Então vocês vão perceber, sempre a gente vai resolver questões do Enem e o professor vai trazendo algumas orientações, algumas dicas muito valiosas para vocês, tá? E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar do assunto diversidade cultural, tá? É muito importante. Então, acompanhe comigo essa aula e vamos fazer de fato dessa aula um aprendizado muito importante, tá? O nosso assunto é diversidade cultural. Vocês podem conferir aí no material de vocês podem acompanhar da página 15 à página 19, tá bom? Professor Denilson, sejam todos bem-vindos e vamos continuar com a nossa aula de hoje. Turma, mas sempre eu estou fazendo uma revisão da aula anterior que eu considero muito importante para fixar bem as informações, tá? Na aula anterior nós falamos sobre o etnocentrismo e relativismo cultural, certo? Que diz o seguinte: afirma que a cultura funciona como uma espécie de lente pela qual os seres humanos observam o mundo. Olha a expressão lente, tá? Ele está fazendo uma comparação aí. Ele está dizendo que você tem a visão de mundo, a percepção de mundo, o conhecimento de mundo através da sua cultura. Do jeito que a sua cultura expressa a sua visão de mundo, sua percepção, você de certa forma vai expressar.
Porque nós somos seres culturais, tá? Todo mundo, todo indivíduo está inserido em um contexto cultural, tá? Por isso que ele fala, nós vamos ver o mundo, a nossa percepção, a partir de uma lente, a partir de uma cultura, de uma tradição. Muito boa essa informação, né? Não esqueça isso. Pessoas de culturas diferentes utilizam lentes diversas, apresentando, consequentemente, visões de mundo bastante distintas. Verdade. Uma pessoa que é diferente da nossa cultura, ela vai ver de forma diferente o mundo e as coisas, né? O relativismo cultural defende que existamos a alteridade, que significa nos colocarmos no lugar do outro. Gente, esse termo, nunca mais vocês esqueçam, por favor. É muito importante porque se você entende bem esse termo, ele já te dá condições para tu resolver uma série de questões relacionadas ao etnocentrismo e até mesmo relacionado à cultura. Então, está aí o significado, nos colocarmos no lugar do outro, nos colocarmos, sobretudo, no lugar daquele que é diferente de nós, daquele que tem a cultura, o modo de ser, os costumes, as tradições diferentes de nós. Porque, do ponto de vista até mesmo da psicologia, o diferente de nós nos representa ameaça. Olha como isso é importante. Até mesmo do ponto de vista da cultura, o diferente de nós representa uma ameaça para nós, certo? Muito boa essas informações, tá? E nós vamos entrar de fato no nosso assunto de hoje, diversidade cultural. Noção de autoridade implica um erro, pessoal, desculpa. A noção de alteridade, tá bom? É alteridade. Noção de alteridade implica o reconhecimento do outro, daquele que nos é diferente, como eu já expliquei para vocês. Vivemos em um mundo globalizado, no qual o contato e a convivência com as diferenças foram intensificados. De fato, nós estamos num mundo globalizado, como todo mundo sabe. Você está aí nessa casa, mas você tem contato com o mundo inteiro, com diferentes culturas, diferentes povos, tá? E isso, de fato implica a alteridade. Um detalhe muito importante que eu vou dizer para vocês, quando se fala de alteridade, respeito em relação ao diferente, tá? Não significa que a gente tem que aceitar, a gente tem que respeitar. Esse é um ponto muito importante. Vamos avançando. Isso possibilitou tanto o acesso simultâneo à informação e entretenimento, com contato entre indivíduos, grupos, empresas, instituições situados em diferentes partes do globo. De fato, você, internet na sua casa, aí na sua mesa, na sua sala, você tem contato com o mundo inteiro, diversas empresas, diversos grupos, diversas culturas, e você realmente tem, de certa forma, o mundo à sua frente, na sua casa, no seu quarto. Isso é globalização, certo? E você tem contato com as mais diversas culturas, os mais diversos grupos, pessoas que pensam totalmente diferente de você, da nossa cultura e assim por diante. Globalização. A globalização é um fenômeno bastante complexo que facilita a conexão entre diferentes culturas, pessoas e locais. Isso é evidente. É possível perceber tais dinâmicas nas metrópoles, nas grandes cidades, em que se verificam diferentes influências culturais, como hábitos, língua, vestimentas, arquitetura, culinária, etc. Tá? Imagina uma cidade como Manaus, uma metrópole, uma cidade muito grande. Então já tem essa diversidade cultural, já é muito presente. Imagina pensando do ponto de vista global, do ponto de vista mundial, certo? Muito bom, vamos continuar. Manifestações culturais que devem ser reconhecidas
em sua diversidade, realmente, ser reconhecida na sua diversidade, porque de fato é muito diverso, né? É muitas culturas, muitas tradições, muitos costumes, enfim, a gente precisa reconhecer e entender. Olha como não é tão fácil. Na verdade, de certa forma, a gente precisa estar muito aberto a essas informações. Tal atitude é defendida pelo multiculturalismo, um termo muito importante, que almeja a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural. Tá? A gente de fato vive num mundo globalizado, onde a gente precisa desenvolver essa habilidade, tá? De valorização das culturas, dos valores que cada cultura traz consigo, tá? Valorização da diversidade cultural. Vamos avançando. É essencial considerarmos ainda a diversidade cultural interna da sociedade brasileira. Queridos, aqui nós vamos focar mais agora no Brasil. O Brasil por si só já é uma diversidade cultural muito grande. A gente vai refletir muito sobre isso. Sociedade brasileira. Aos indígenas, africanos, portugueses, europeus e asiáticos. Tá? Então já são esse povo aí, essas classes que a gente vai refletir. O Brasil de fato tem um pouco de indígenas, de africanos, portugueses, europeus e asiáticos. Isso na sociologia a gente chama isso de miscigenação, mistura de culturas, tá? Isso é próprio do Brasil. Isso a gente pode até entender já como uma identificação do povo brasileiro, do brasileiro. Notamos o contínuo esforço em estabelecer uma identidade nacional brasileira, tá? Uma identidade, uma vez que não é fácil, já que nós temos na nossa cultura aspectos indígenas, africanos, portugueses, europeus e asiáticos. Mas é possível nós identificarmos uma identidade. O que de fato define o brasileiro? É nessa perspectiva que nós vamos refletir agora. Sentimento de que, apesar de nossas diferenças, pertencemos à mesma nação e compartilhamos características comuns. Verdade, isso daí não tem nem o que discutir. A gente está na mesma nação, no mesmo país, no mesmo estado, e a gente compartilha, quer queira ou não, os costumes do Brasil. Manifestações populares consideradas como as verdadeiras raízes da identidade nacional, tais como a MPB, música popular brasileira, o samba, o carnaval e a capoeira, o futebol, a feijoada. Tá? Quando pensa em brasileiro, o que é ser brasileiro, a gente já pensa nisso. O brasileiro gosta de ouvir uma música popular brasileira, gosta de um samba, carnaval então nem se fala, né? Tá? Se fala também na capoeira, que é mais ali para o Rio de Janeiro. O futebol predomina de fato na nossa cultura, e a feijoada também, e a gente vai verificar mais, e etc, tá? Então tudo isso a gente poderia colocar um monte de coisa que característica que realmente representa de certa forma a identidade do povo brasileiro, tá? Mas tem outras também. Aí tem os símbolos vinculados à identidade nacional. A capoeira foi reprimida durante o Império por ser caracterizada como manifestação de desordem e arruaça. Olha só, falando um pouco da nossa história, né? Às vezes nós temos a intenção de que as coisas de antes, de alguns tempos atrás, eram como hoje, negativo. Não era. Hoje, graças ao desenvolvimento, graças ao empenho também do povo brasileiro, nós já conquistamos muitas coisas, certo? Então, olha a noção, é muito bom a gente ter essa percepção de como era há algum tempo atrás e como é hoje, né? Então, muitas coisas, graças a Deus, avançou muito. Aquilo que era desordem
que era entendido como arruaça, hoje já é considerado uma cultura que tem que ser respeitada e valorizada. Tal situação se manteve até o ano de 1940. Prática foi liberada. Então, hoje já é normal, não é mais proibido. O samba, atualmente considerado símbolo legítimo da cultura brasileira, era produzido e consumido nos morros cariocas e baianos e com frequência reprimido pela polícia. Isso aí falando um pouco da nossa história. Hoje não é mais reprimido, é até valorizado, tá? É uma característica da nossa identidade. O futebol, símbolo da identidade nacional brasileira. Isso aí a gente não discute muito porque é evidente, é claro, né? Mas tem uma história que a gente vai verificar isso aí. Inicialmente o futebol era restrito às camadas sociais privilegiadas. Captou a situação aí? Era coisa somente de uma classe, a classe privilegiada da época. Pouco a pouco ele se transformou em um grande espetáculo, de fato, um grande espetáculo, o futebol. Clubes, olha só um pouco, olhando um pouco para a nossa história. Clubes rejeitavam a presença de jogadores profissionais afrodescendentes, praticando a segregação no esporte. Olha só, a segregação racial. Você sabe que isso, do ponto de vista da história, é horrível, né? A segregação racial. Os negros, brancos, brancos e assim por diante. E graças a Deus isso não existe mais, tá? Mas existe ainda algumas manifestações, infelizmente, de racismo que vez ou outra acontecem, mas não é tanto como antes. Um exemplo dramático, tá aí um exemplo, ocorreu no ano de 1914, quando o jogador afrodescendente Carlos Alberto, do Fluminense, entrou em campo coberto com pó de arroz. Viu só? Até que ponto o ser humano pode chegar, né? Para poder ser aceito. Com a conquista da Copa de 1950, com a participação dos ícones Garrincha e Pelé, que o futebol brasileiro passou a se assumir como um esporte composto da miscigenação, tá? Muito tempo depois, né? Então, hoje em dia, o carnaval são práticas, são símbolos da nossa identidade brasileira e que são manifestações, são eventos, podemos dizer assim, que acolhe todo mundo. De fato, a miscigenação, essa mistura de grupos diferentes, de raças, essa mistura ela é muito evidente. Então, no futebol e no carnaval a gente vê muito isso, certo? O futebol aqui praticado deixou ao longo do tempo de ser elitista e excludente e se transformou em símbolo nacional capaz de integrar, olha só, aquilo que eu já comentei, né? Capaz de integrar as diferentes classes sociais e etnias. E de fato, o futebol e o carnaval é realmente eventos que integra todos, está todo mundo ali e de fato isso é miscigenação, certo? Vamos avançando, mas olha uma pergunta super importante. Mas será que podemos dizer que o preconceito racial foi superado no futebol brasileiro? Claro que não, né? A gente já viu as situações de jogadores sofrer de racismo publicamente. Felizmente aconteceu e acontece. Precisamos combater isso e nós combatemos isso com a educação, até mesmo de transformação de mentalidade, tá?
Os símbolos elencados, tais como a capoeira, o futebol e a MPB, estão vinculados à noção de uma identidade nacional. Gente, às vezes quando a gente pensa em brasileiro, em identidade nacional, só vem isso na nossa mente: música, carnaval, futebol, feijoada, essas coisas que é comum, tá na massa, tá é muito evidente. Mas será que é só isso? É só isso que define o brasileiro? Precisamos refletir mais, né? Entretanto, comer feijoada, jogar futebol e ouvir samba não significa sintetizar, olha só, sintetizar ou compreender o que é ser brasileiro. A gente não pode reduzir que o brasileiro também é isso, né? Lógico que essas coisas fazem parte da nossa identidade, mas não é só isso, tem outras coisas mais, tá? Senão a gente ia entrar no reducionismo, a gente ia reduzir muito, sintetizar muito, que o brasileiro é isso, que a identidade brasileira do brasileiro é isso e muito mais. Trata-se, portanto, de uma forma entre tantas possíveis de descrever algumas características que podem ou não ser associadas a este povo. Então, a gente pode colocar outras características que representam a nossa identidade enquanto brasileiros. Outras manifestações culturais existentes no país. Muitas tradições regionais, apesar de relevância, regionalismo. Pessoal, vocês sabem que cada estado tem a sua própria cultura, suas próprias manifestações, tá? O que a gente falou foi o nível de Brasil, mas se nós formos parar para refletir, que cada estado tem a sua própria manifestação, suas próprias tradições, que de certa forma representa a nossa identidade enquanto brasileiro. Então, se a gente for parar para pensar nisso, então nós vamos elencar grandes manifestações, nós vamos fazer de certa forma uma lista muito grande daquilo que de fato é o brasileiro. Só pensar que cada estado tem a sua própria identidade. Por exemplo, aqui no Amazonas, o que define de modo bem amplo assim um pouco a nossa identidade e que é cultura, que é uma tradição, é o Boi-Bumbá de Parintins, né? E tantas outras que tem em cada município. Cada município tem a sua própria festa regional, sua própria manifestação cultural e assim por diante, tá? Muito boas essas informações. E foco no Enem. Então, a gente vai refletir agora uma questão que o Enem costuma trazer. Tem um texto aí e vamos acompanhar. Se a internet parece ter encolhido o mundo e milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique, como diz o clichê em alguns anúncios publicitários. Nosso mundo interno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e também do outro, incapazes da alteridade. O outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são as conversas. A rede se tornou, em parte, um interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista. E Narciso é um eu sem eu, porque para existir o eu é preciso o outro. Um texto muito bom de a gente refletir sobre várias questões, tá? E vamos ver o que a questão do Enem traz no seu comando.
O conceito de alteridade apresentado no texto refere-se, vamos verificar, anulação do próprio eu como forma de empatia para com o outro. Para eu para eu considerar o outro, ter empatia com o outro, eu preciso me anular? Não, não é por aí. B. Ao não reconhecimento da existência do outro, eu não reconhecer a existência do outro, isso é alteridade? Também não se encaixa. Ao caráter inconciliável das diferenças humanas, o ser humano é impossível de se relacionar, de se conciliar? Também não é. Tá? Veja que às vezes um item, uma palavra já descarta a questão ou o item que está sendo avaliado. Letra D. Aos conflitos decorrentes da falta de diálogo entre as pessoas. É isso? Tá? Então, a gente ficou com a letra E. A necessidade de se colocar no lugar do outro, já que a questão está pedindo o conceito de alteridade. Tá? Veja que o texto ele falou de vários assuntos, falou de globalização, falou de negar o eu e também negar o outro, de excluir o outro, mas tem todo o texto aí e o comando da questão é sobre o conceito de alteridade. E o conceito de alteridade é a necessidade de colocar-se no lugar do outro. Tá? Um ponto importante aí, eu espero que tenha clareado alguma coisa para você aí, você tenha entendido de fato. Veja que o texto ele é um texto grande, certo? Às vezes a gente precisa ler o texto até duas vezes, quando a gente não entende muito bem. Porém, é importante também, quando se tem um texto grande, verificar logo o que está pedindo na questão. Porque, turma, um detalhe muito importante, tem vezes que tem um texto imenso lá, e às vezes o que a pessoa pede não tem nada a ver com o texto, por isso que precisa ter estratégia, tá? Às vezes a pessoa que elabora a prova, ele coloca esses textos imensos assim, que às vezes é só para confundir o aluno, mas o aluno já tem estratégia, já sabe como resolver certas questões, então ele já vai com algo a mais para fazer a prova, já vai bem preparado, algumas estratégias já bem definidas, porque de acordo com a disciplina, de acordo com a pergunta, cada pergunta precisa ser bem interpretada. Um detalhe importante para nós fazermos ter sucesso em resolver questões, primeiramente precisamos entender o que está pedindo. O que ele está pedindo nesse contexto aqui, nessa questão, é somente o conceito. Veja, se você já sabia o conceito de alteridade, era necessário você ler o texto? Pergunta importante, né? Isso é um dado muito importante. Se você viu a questão, aí já leu o comando da questão, ele está pedindo somente o conceito de alteridade, e o conceito de alteridade eu já sei, eu aprendi, pronto, você resolve uma questão em 1 minuto. Vale a pena a informação? Vale a pena a gente trabalhar algumas estratégias? Eu penso que sim. Que bom que eu estou podendo te auxiliar nisso aí. Alunos, chegando ao final da nossa aula, eu coloquei o gabarito da página 14. Muitos alunos receberam o livro há pouco tempo, então muitos alunos também já até fizeram, parabéns quem já fez, e quem não fez vai fazer depois conferir o gabarito aí das questões da página 14, tá? E por aqui eu concluo esse momento de aula de reflexão. Espero ter sido muito útil para vocês e meu muito obrigado. E foco nos estudos, foco em se cuidar da própria saúde
e foco nas atividades que vocês têm que fazer. Lembrando, quando se trata de conhecimento, aquisição de conhecimento, adquirir o conhecimento, todo esforço ele é importante. Vale a pena se empenhar, se dedicar e realmente focar nos estudos e assim adquirir os conhecimentos necessários. Para por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço do professor Denilson.